O Senhor Deus me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E Ele me desperta cada manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo dEle. Ele me ensina a viver a vida com dignidade. Nossos pais nos treinam desde pequenininho. Meu filho, cuidado para não pegar nada dos outros, ser honesto, né? Ser justo. Olha, não faça isso, não faça aquilo. E a gente vai treinando aonde a gente pode pôr a mão, aonde a gente pode ir, aonde não pode. Esse lugar não é digno. Olha essa companhia. E a gente vai sendo treinado. Somos excitados todas as manhãs, todos os dias. Nos dirigem à escola para que a gente excita nossos ouvidos a aprender as coisas dignas. E quando a gente comete algum deslize, a nossa mãe puxa a orelha, dá um tapinha na bunda, corrige, forma, educa, para que a gente não cometa essa infâmia da traição. Nós estamos preparados para não trair ninguém, para não mentir, para não enganar, né? Para não roubar ninguém, para não matar ninguém, para não destruir ninguém. Nós somos treinados, nós somos preparados, desde a infância, a gente vai sendo treinado para essa graça, porque isso, os nossos pais sabem que vai nos dar conforto, alegria, vai nos dar segurança, vai nos dar vida em plenitude. Mas, às vezes, a gente vai sendo bombardeado de todo lado para começar a trair, enganar. A gente começa, às vezes, com pequenas coisas, combinar, né? Alguma coisa para fazer mal para o outro. Às vezes as pessoas reúnem para falar, para matar o outro, né? Para matar o outro. É o que Judas fez, reuniu com o outro para matar Jesus. Às vezes nós tomamos a atitude de Judas. E triste que Jesus disse aos discípulos, né? Um de vós há de me trair. Aí todos ficaram pensando, será eu, Senhor? Se você excita o teu ouvido em Deus, prepara a tua alma para viver a vida com dignidade e se compromete com a vida, tranquilamente você não vai trair. Se você tem a honra, a dignidade no seu coração, seguramente você não vai trair. Porque você sabe qual a proposta do seu coração, para que você foi educado, formado, para que você aprendeu a viver, em quem você vive. Vai mostrar que aquele que está em Deus e que excita seus ouvidos em Deus, vai sair palavras boas do seu coração. Ele vai excitar os ouvidos dos outros também a viver esta graça. E não excitar o ouvido. Ele não vai entrar no caminho dos zombadores e dos pescadores, daquele que arma armadilha para o outro, ou tenta matar o outro, ou tenta destruir, porque você não vai aceitar essa proposta no seu coração, porque você tem Deus. Mesmo que o outro tenha grande força de persuasão na sua vida, mas você não vai aceitar. Você não vai permitir que essa palavra chegue ao teu coração, essa palavra de citação para a morte, para a traição, você não vai deixar ela morar dentro de você. Não vai deixar, o homem de Deus não vai deixar com que estas coisas... Por quê? Porque o Senhor abriu-me os ouvidos. Eu não resisti eu abri os ouvidos para Deus. E não vou resistir. Aos que me oferecem situações, eu vou oferecer a minha face para baterem. Mas eu não vou permitir que esta palavra de traição, de morte, eu prefiro eu ser humilhado, eu apanhar, eu sofrer, do que fazer estas coisas com o outro. Eu prefiro sofrê-las em mim. É o que Jesus está dizendo. Eu vou fazer isso comigo. Eu vou sofrer a humilhação para não trair ninguém. Mas para atraí-los à vida, à plenitude. Por isso ele está dizendo, ofereci as costas para me baterem, a face para arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e gusparada, porque eu sei quem é o meu auxiliador, é o Senhor. É nele que eu coloco a minha confiança. As pessoas podem armar ciladas, elas podem preparar laços,
Porque às vezes reúne 2, 3, 4 para falar mal de alguém, não é assim? Está armando o quê? Ciladas, né? Contra o outro. Ajunta 2, 3, 4 para armar ciladas, para fazer coisas, para falar mal, para trair, para enganar ou para destruir. Então, às vezes, nós temos essas atitudes em nós. O Senhor está falando deste Judas, né, que às vezes nos contaminou e entra no nosso coração. Às vezes a gente reúne para fazer isso. Reúne com outro. Ai, fulana, mas... Aí já começa a minar o coração da outra, né? Armar ciladas para o outro. Fazer com que o outro tente matar aquele que está vivo no coração dele. Às vezes, nós não vamos pregar o outro na cruz, mas vamos matar no nosso coração. Vamos matar na nossa alegria, naquilo que ele é para nós. Às vezes a gente mata o outro no coração assim, porque alguém tramou ciladas para a gente, né? Às vezes a gente tem uma viva lembrança de alguém, mas o outro pode matar a viva lembrança das coisas boas que a gente viveu com o outro, com um amigo, com uma amiga. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se reunir para tramar a morte do outro, fazer igual Judas. Essa semana Deus está mostrando, olha, quem que você deseja ser, a quem você está seguindo? Porque a gente vai ver esta semana muitos dos discípulos de Jesus, apóstolos, e é interessante que vai falar muito de Pedro, João e Judas, né? Muito. Essa semana é uma semana que ressalta muito essas três pessoas, e lógico que é Jesus. Mas Jesus vai ficar sempre mostrando. E o discípulo que estava encostado, que estava perguntando, e que estava ali conversando com Jesus, era João. É o discípulo amado, né? Por quê? Porque ele muito amava, ele muito se sentia amado por Jesus. Jesus nunca disse que amou ele mais do que os outros, mas ele se sentia amado. Jesus nunca disse que ele era o discípulo amado, mas João se sentia o mais amado. Porque quando a gente está em Deus, quando a gente vive, a gente escuta, a gente excita os ouvidos em Deus, e tudo que o outro fala para a gente é sinal de amor. A gente não vê no outro motivo de sofrimento, desprezo, humilhação. Não, quem ama vê no outro riquezas. Então, João se sentia aquele que era muito amado. Do outro lado, nós vamos ver aquele que se sentia muito desprezado, que achava que não era amado tanto, né? Vamos pôr a oposição de Judas, né? Que talvez ele não se sentiu o mais amado, mas talvez, por causa das suas atitudes, por causa daquilo que estava no seu coração, da sua pequenez diante de si mesmo, ele se sentia talvez o pior, a ponto de ter inveja dos outros, de tramar até a morte de Jesus. Vender por quanto? Às vezes a gente vende por algumas palavras o outro, né? Ou às vezes a gente vende o outro por apenas um beijo. A gente é capaz de matar alguém na nossa vida. Até por um abraço, né? A gente é capaz de destruir o outro. Porque na traição um abraço mata. Na traição um beijo mata. Na traição até um sorriso mata. Porque é de desprezo, de humilhação, de deboche, né? Então, nós vamos vendo, às vezes, algo que está em nós pode destruir o outro. E a gente parece que não está percebendo. E é tão triste, né? Quando a pessoa se sente assim lesada nesta situação. Deus está querendo tocar bem no nosso coração para a gente entender esta dinâmica. Aí tem Pedro, né? Que é aquele que é frágil, que erra, mas que se arrepende, que volta atrás, que se reconhece pecador e que se suplica e que se arrepende, que enche-se de compaixão
e volta. Por isso, nós vamos vendo, aquele que muito ama, dificilmente talvez ele vai cometer loucuras de traição, de desprezo, de humilhação. O outro que se sente indigno em si mesmo é capaz de todas as loucuras. E aquele que ama, mas tem fraquezas, é capaz de errar, de enganar, mas é capaz também de se arrepender e voltar atrás. É o caso de Pedro. Por isso Jesus viu em Pedro a humanidade, um homem que vivia o tempo de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele era capaz de todas as loucuras de amor por causa de Deus. De entrar no mar, de sair caminhando sobre as águas, de arrancar uma espada que não cortava nada para tentar defender, né? Tudo que Jesus pedia, Pedro ousava fazer. Mas, ao mesmo tempo, miserável em si, nas suas fraquezas, com seus medos, acaba negando também. Negar nem sempre é trair. Às vezes a gente nega o outro, mas a gente se arrepende, volta atrás, se reconcilia e torna-se o melhor amigo. É o que Pedro fez. Tornou-se o primeiro, o mais ousado. Porque ele tomou atitudes erradas e ele aprendeu com o erro que poderia viver agora uma vida diferente. O erro não foi para ele sinal de morte, de traição, mas de negação, de fraqueza, de miséria. E essa é a atitude nossa desta semana, de nos sentir assim, né? Muitas vezes nós nos negamos o nosso irmão, negamos o nosso pai, a nossa mãe, negamos às vezes a nossa família. Às vezes a pessoa nega o seu casamento, mas ele pode ter uma atitude nova de voltar atrás, de se arrepender, de pedir perdão e reconciliar com as pessoas e voltar à plenitude do amor. Quantos que aconteceram isso? Houve amigos que a gente foram embora, depois de algum tempo voltaram e tornaram ainda mais amigos. Porque se arrependeram, se reconheceram, deixaram-se lavar, se purificar, se santificar e aprenderam com o erro que aquela atitude era mesquinha, egoísta e que ela não fazia parte daquela amizade ou daquele relacionamento, daquela família, daquela situação, mas ela entrou por causa de uma fraqueza, por causa de uma miséria, por causa de uma pequena ambição, por causa de um pequeno desejo, mas deu tempo de se arrepender e voltar atrás. Este é o filho, que somos nós, os filhos pródigos da vida, né? Que se arrepende e volta para o pai.